Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante. Com a aproximação das épocas de festas e com o final de ano de férias, evidentemente que a gente pode falar sobre trabalho temporário. Para isso estão conosco aqui os doutores Odilon Garcia Júnior e o doutor Cristiano Nadler. Eu vou abrir lhe pedindo, doutor Odilon, que o senhor faça uma consideração sobre esse tema, porque é um tema que envolve muita gente. Agora, com as festas de final de ano e as férias, evidentemente que tem muito trabalho temporário, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, então, Guaraci, pelo convite. E hoje nós vamos aqui informar sobre o trabalho temporário. E a época é propícia, né? Trabalho temporário, nós vemos, pelo menos aqui na região, nas grandes cidades, acontece muito no final de ano essa contratação. E o doutor Cristiano vai conceituar, vai diferenciar esse trabalho temporário, principalmente do contrato de experiência, e esse vai ser um tema bem interessante. Tenho certeza disso. Para isso está conosco aqui o doutor Cristiano Nadler. Doutor Cristiano, agora mesmo o doutor Odilon acabou de fazer uma pequena explanação sobre esse tema, e eu quero abrir essa nossa entrevista lhe perguntando o que é o trabalho temporário. Agora, se o trabalho temporário é aquele trabalho firmado entre uma empresa fornecedora de mão de obra com uma empresa tomadora daquela mão de obra. Então, essa empresa fornece um empregado para suprir uma necessidade que essa empresa tomadora da mão de obra necessita. Essa necessidade ela pode ser transitória, porque um funcionário da empresa, de repente, está de férias ou se acidentou, está recebendo um auxílio, e a empresa precisa preencher aquela vaga. Então, ela vai ao mercado, contata uma empresa prestadora de serviço nesse tipo, especializada nisso, com registro no Ministério do Trabalho para esse tipo de serviço, e colhe um trabalhador para suprir aquela lacuna. Ou, como é muito comum no final do ano, quando as empresas têm uma demanda excessiva de trabalho, principalmente no comércio, então aí, em razão dessa demanda extraordinária do serviço, é necessária a contratação de um funcionário para aquele período específico. Então, nesse caso, o trabalho temporário. Doutor Odilon, nesse caso, como falou o doutor Cristiano, esse trabalho temporário, qual é o prazo de duração que deve ter esse contrato? Guaraci, o prazo de duração é de 90 dias e ele pode ser prorrogado, né, com a anuência do Ministério do Trabalho. Só o Ministério do Trabalho pode mexer nisso? Sim, é o Ministério do Trabalho o órgão que pode outorgar essa prorrogação de prazo. Olha só que beleza. Doutor Cristiano, quais são os direitos dos trabalhadores temporários? Agora, se o trabalhador temporário ele tem alguns direitos iguais ao trabalhador CLT, com algumas diferenciações. Ele tem direito ao registro na carteira de trabalho, afinal de contas ele é um trabalhador e está prestando serviço. Ele tem direito também a receber o salário equivalente ao funcionário que foi substituído. Ele não pode receber menos do que o funcionário que foi substituído, ele tem que receber a mesma remuneração. Ele tem direito também a horas extras, com uma pequena diferenciação no adicional. O adicional do funcionário temporário é de 20%, ao contrário dos outros, que o mínimo é 50%. Ele tem direito a 13º, ele tem direito ao vale transporte, ele tem direito também ao fundo de garantia, recolhimento. O tempo de serviço conta para a Previdência Oficial, E, se for o caso, em função do trabalho, ele tem direito aos adicionais, de insalubridade, periculosidade e o adicional noturno. E nesse caso, o empregado que se submete a esse tipo de contrato, doutor Cristiano, ele é empregado de quem? É muito importante essa pergunta. O empregado que se submete ao regime do trabalho temporário, ele é empregado da empresa que fornece a mão de obra. Ele não é empregado da empresa que toma essa mão de obra. Em razão disso, é necessário que o contrato que foi firmado seja por escrito e conste o objeto daquela substituição. Por que aquele trabalho é temporário? Como a gente fez referência na primeira pergunta, se ele é por acréscimo de demanda ou substituição de alguma pessoa. Olha só que beleza. Qual é a diferença entre trabalho temporário e contrato de trabalho de experiência? Existe uma grande diferença? Existem duas fundamentais diferenças, O contrato de experiência, ele é um contrato que o empregador contrata diretamente com o empregado, tem um prazo de duração de até no máximo 90 dias, e é aquele contrato de trabalho que serve para fazer uma experiência, um teste para ver se as partes vão se afinar na relação de trabalho. Tanto para o empregador ver se aquele empregado preenche as suas expectativas, como para o empregado saber se a empresa também serve para eles trabalhar e render. O trabalho temporário é diferente. Ele é firmado, como a gente já falou, diretamente com uma empresa fornecedora de mão de obra. Essa empresa vai fornecer um trabalhador que vai trabalhar e o ânimo dele é simplesmente suprir aquela necessidade de trabalho.
seja por razão de excesso de demanda ou substituição de um funcionário. Ele já deve ter essa consciência, que claro, só está apenas substituindo nesse período. Exatamente, ele tem essa consciência, ele sabe que o contrato dele é só por, no máximo, 90 dias, e ele vai trabalhar suprindo essa necessidade. E ele pode, no caso, doutor Odilon, criar uma expectativa de continuar na empresa, tentando fazer um bom trabalho? Vocês, na experiência que vocês têm, normalmente as pessoas têm essa expectativa de continuar com o emprego? Olha, Guaraci, eu entendo que muitos têm essa expectativa, né? Principalmente no comércio, claro. né? No final de ano. A gente verifica que esses trabalhadores, às vezes, conseguem atingir metas claro. de vendas e eles podem, né, receber o convite. Pode dessa até empresa, se revelar, né? pode até ser efetivado, né? Exatamente, Porque pode se revelar um excelente profissional. Exatamente. Né? É uma oportunidade de estar no mercado de trabalho e mostrar né, a sua competência, vamos dizer assim. Né? Mais alguma consideração, doutor Não, Odilon? eu acho que É por isso? hoje é isso. Doutor Cristiano, era isso? É isso. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica. Lembrando que você pode interagir com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados pelo telefone 2101-5151. Nós vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.